vamos lá começar a nossa paraxá hoje, lá em Mateus capítulo 10, porque nós estamos, paraxá é Corá, vocês já sabem, não é verdade? Já foi lido aqui na frente toda com Leomar, com Levi, toda a paraxá. Então você já sabe que ela se encontra em Números 16 até o capítulo 18. Mas nós vamos a Mateus 10, 36. Por quê? Porque os tempos messiânicos, eles serão, ou são, podemos dizer são, altamente conflitantes, os tempos messiânicos. A disputa será estabelecida não apenas entre as nações. A disputa, a competição, não será apenas entre as nações e as confissões. Não será. Mas também no próprio ambiente de cada família, como é a paraxá de hoje. Mas também no ambiente de cada família. Porque se você confessa a fé, a adesão que você tem a Hashem, você se torna um estranho no ninho. Você se torna um estranho no ninho. Mateus capítulo 10, versículo 36, Yeshua diz assim: assim, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. A contradição será tão irredutível que aquilo que não se pode vencer com esforço humano ou com qualquer tarefa humana, penetrará na intimidade das famílias. Penetrará na intimidade das famílias. Os laços afetivos se tornarão cada vez mais ásperos. E a reprovação a que se expõe aquele ou aquela, cujo comportamento está em conformidade com a adesão e a fé em Adonai, e a sua adesão, a sua fé vai afastar você dos seus. Vai afastar você dos seus para cumprimento desta palavra. Assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Olha no capítulo 13 de Mateus, por favor, o versículo 53 a 58 de Mateus. De 53 a 58. Olha o que diz aqui Yeshua. Quando Yeshua acabou de proferir estas parábolas, ele retirou-se dali. Em outra tradução dizia assim: quando Yeshua termina estes exemplos, ele afasta dali. Ele vem à sua pátria. Sua pátria era onde? Nazaré, na Galiléia. Ele vem à sua pátria e chegando à sua terra, diz nessa tradução habitual, ele ensinava na sinagoga, de sorte que se admiravam e diziam: de onde veio a sabedoria e estes poderes miraculosos? Este não é o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Miriam e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isto? Imaginavam seus familiares que ele era um ET, por causa da sua adesão ao Pai. Não é verdade? As suas irmãs não estão no meio de nós? De onde vem tudo isto? Eles tropeçavam nas suas palavras, olha aí. Eles se escandalizavam com ele, diz nessa tradução. E se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade dos familiares. Por causa da incredulidade dos familiares. Vão lá em Números capítulo 16 comigo. Por causa da não adesão, por causa da ausência de fé
que eles se afastaram. Números capítulo 16 diz assim: Coré, que você já leu, Coré, filho de Gizar, olha aqui, Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Filhos de Ruben. Ele tomou consigo, veja o 2, eles se levantam em faces de Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, nascis da comunidade, clamadas no encontro, eram homens de renome. Coré tomou consigo. Olha o verbo tomar aqui, que será usado muito neste estudo de hoje. Assim ele é apresentado logo no início do relato como líder da revolta, quem Coré é tomado. Aqui a Torá está explicando logo no início que ele é o líder da revolta. Coré aparece como primo irmão de Moisés. A revolta é no seio familiar. Primo irmão de Moisés e de Arão. Veja comigo no Êxodo, capítulo 6, versículo 18 a 21. Êxodo, capítulo 6, de 18 a 21. Primo irmão de Moisés e de Arão. Olha o versículo 18. Êxodo 6, 18. Os filhos de Coate, Arão, Gizar, Hebron e Uziel. Os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merali, Maali e Muzi. São essas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, que lhe deu a Arão e a Moisés. Os anos da vida de Arão foram 137. Então, eles são primo-irmãos de Moisés. Nós estamos lidando com uma revolta no seio familiar. Datã e Abirão são membros da tribo de Ruben. Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Palu. Vamos em Números, capítulo 26. Números, capítulo 26, que você vai encontrar aqui. Olha só. Provavelmente, é possível que seja Pelete mencionado em Números 16, 1, ele seja filho de Ruben. Nesse caso, On seria tio de Datã e Abirão. Olha o capítulo 26 dos Números, versículo 9 e 10 do capítulo 26. Olha aqui. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os eleitos pela congregação, os quais se rebelaram contra Moisés e Arão na rebelião de Coré. Aqui em Números, no capítulo 26, está explicando isso certinho. Quando se rebelaram contra o Eterno, a terra abriu a sua boca, eles não se rebelaram ainda contra o Eterno. Eles vão se rebelar contra Adonai. Por enquanto é contra Moisés e Arão. A terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, cujos seguidores morreram quando o fogo consumiu os 250 homens, os quais serviram de bandeira, para estender uma bandeira de advertência para nós. Cuidarmos destas coisas e andarmos segundo a Torá e segundo os preceitos de Adonai. É isso que ele está. Confere comigo que nós estamos exatamente em família, juntamente com 250 homens, filhos de Israel. Estamos em família. O verbo tomar no hebraico é lagache, mas ele é ambivalente. Tomar, o verbo aqui, é ambivalente. O que é isso? Tem dois sentidos radicalmente opostos. O verbo tem tomar dois sentidos radicalmente opostos.
O verbo possui dois valores diferentes. O verbo tomar aqui possui dois valores diferentes. A Torá diz que os filhos de Coré não morreram. Volta em Números capítulo 26 e olha aqui no versículo 11. O verbo tomar tem dois valores diferentes. Os filhos, olha aqui no versículo 11, mas os filhos de Coré não morreram. Por que não morreram? Porque não tomaram as dores do pai. As emoções têm que ficar de lado, alguns dos filhos de Coré não morreram. Cuidado com esses detalhes, a Bíblia é cheia de detalhes. Nós precisamos prestar atenção, aprendermos a palavra, para não morrermos, não sermos consumidos pelo fogo de Adonai. Que aqui nós vamos tratar do fogo o tempo inteiro. Nem todos os filhos de Coré morreram por ocasião desse escândalo. Por ocasião desse escândalo em Israel. Porque alguns deles tiveram vocação de poetas. Você encontra vários salmos escritos pelos filhos de Coré. Porque eles não aderiram ao erro do pai. Não aderiram. Essa linha é muito tênue, muito fininha, por causa dos nossos laços afetivos com a família, são muito fortes. Mas nós temos condições de escolher servir a Adonai. Temos condições. Se os filhos de Coré tiveram, em meio àquele escândalo que houve em Israel, nós não teremos? Teremos. Teremos condições. Yeshua diz assim, volta lá em Mateus 10, versículo 37. Mateus, capítulo 10, versículo 37. O versículo logo seguinte, ao qual nós começamos a fazer a introdução da Parashá. Olha aqui, quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Os filhos de Coré que tomaram decisão, eu disse que tomar tem dois valores. Ou você toma uma decisão para a morte, ou você toma uma decisão para a vida. Porque a Parashá está recheada do verbo. Alertando, acendendo uma luzinha dentro do nosso ser interior, dizendo, toma a direção correta. Os filhos de Coré não tomaram a decisão de seguir, tomaram a decisão de seguir com Adonai, servindo-o de todo o coração. Então, e com toda a intensidade, como diz o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai errado. Eles não morreram. Por isso que você leu na Parashá, na Torá, em Números 26, 11. Eles não morreram. Eles não morreram. Cortaram radicalmente toda a raiz de ligação a si mesmo. Todo lá, parece que você, quando faz isso, quando você corta dentro de você esses laços afetivos, é uma ligação a você mesmo. Em benefício da vida, parece que você é muito estranho. Você anda contra o movimento comum do mundo. Com certeza, eles amavam o pai, amavam a mãe e amavam os irmãos. Com certeza. Porém, não aderiram aos seus erros e às suas concupiscências, que os pais não quiseram deixar. Eles não quiseram subir à tenda de encontro. Não quiseram. Não quiseram. Não deixaram se envolver ou dominar-se pelo escândalo do pai. Não deixaram, não aderiram primeiro aos erros e não se deixaram envolver. Não se deixaram.
O verbo hebraico, lagash, tomar, significa levantar-se e erguer-se. Erguer-se com o revoltado? Você vai erguer-se com o revoltado ou contra o revoltado? Aqui você vai encontrar outro exemplo de um filho se revoltando contra o pai. No 2 Samuel, vão lá, capítulo 15, versículo de 1 a 14. Porque nós estamos tratando de um problema de família. O Eterno está nos avisando e para entendermos aquelas palavras de Yeshua. Então nós não amamos, então nós não temos laços afetivos, lógico que temos. Mas tomar uma posição de erro é diferente de tomar uma posição ao lado de Hashem e deixar o erro dos pais. Do pai aqui nesse caso. Aqui agora o revoltado é o filho, Absalão. 2 Samuel, capítulo 15. Olha como faz esse rapaz. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro, tomou aparelhos e cavalos, 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava ao lado do caminho da porta. E a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Respondendo ele: de tal tribo de Israel é teu servo. Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: a quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Arrogante, soberbo, porque a justiça se faz, não é tomando o lugar do outro, principalmente do pai, para reinar no lugar do pai, não é. Estabelecer justiça e ser justificado para Adonai, vai você trabalhar em Tzedaká. Isso aí. Também quando alguém se chegava a ele para fazer-lhe reverência, versículo 5, ele estendia a mão e pegava dele e o beijava. Lisonjas. Viu? Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim furtava Absalão ao coração dos homens de Israel. Tomava o coração dos homens de Israel para ele e não para Adonai. Para ele e não para Adonai. O homem não pode, ser humano algum, suprir as necessidades que outro ser humano tem interiores, só Adonai. Homem algum, não deixe ninguém furtar o teu coração. Nem teu marido, nem tua mulher, nem teu filho, nem teu irmão, ninguém. O teu coração pertence a Adonai. Olha aqui, e quando, ao cabo de 4 anos, versículo 7, Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom meu voto que fiz ao Eterno. Enquanto morava em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Eterno me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Eterno. Disse-lhe o rei: vá em paz. Levantou-se e foi a Hebrom. Enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Além de tudo, tudo permeado de mentira, de ganância, é assim que acontece no seio familiar. É isso que está aqui. Mentira, contradição, disputa, competição, é isso aqui. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, e a conspiração se fortificava, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão.
Veio um mensageiro a Davi e disse: o coração de todo Israel segue Absalão. Então disse Davi aos seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não podemos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. O rei deixa Jerusalém, para não haver uma guerra civil e muita gente morrer por causa do descontrole de Absalão. Disseram-lhe os servos do rei: os teus servos estão prontos para fazer tudo o que determinar o rei nosso Adom. Saiu o rei com todos da sua casa, deixando, porém, 10 concubinas para guardar a casa. Erguer-se com o revoltado é o mesmo que cair numa armadilha. Ser apanhado no laço que lhe armaram. Não tem laço mais bem feito do que laço familiar, porque vai tocar nos seus momentos de afetividade, mas eles vão fortalecer a revolta. A princípio são 3 facções, aqui em Números 16, que parecem estar no mesmo plano. As 3 facções são os filhos de Rúben, os filhos de Levi e os 250 notáveis em Israel. A princípio parecia. Eles buscavam disputar e competir com Moisés e Arão. Contestam como se disputassem uma causa judicial. Era grave, gravíssima a questão. Grave, gravíssima. Vai lá em Números, capítulo 16, versículo 3. Olha, porque você vai ver que eles se reúnem contra Moisés e contra Arão. Olha, 16, versículo 3. Eles se reúnem contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta de vós. Toda a congregação é santa, todos eles são santos e o Eterno está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação, a Assembleia de Adonai? Veja você que o movimento cresceu muito. E se fortaleceu muito. Uma indicação preciosa sobre a extensão do germe da revolta, que a revolta é uma coisa terrível. A revolta passa a ser agora mesmo contra Adonai. Não é contra Moisés e Arão. Moisés e Arão que eles viam. A extensão do germe da revolta vem do relato das filhas de Zelofeade. Volta em Números, capítulo 27. Olha aqui. Nosso pai morreu no deserto, elas vão falar. Capítulo 27, versículo 3. Estamos aqui em Números. Olha só. Nosso pai morreu no deserto. E não estava entre os seguidores, a comunidade de Coré, conjurados contra Adonai. Aqui, ó. Aqui, ó. Que se rebelaram contra Adonai. O assunto aqui já muda, você viu? A palavra aqui já muda, é contra Adonai, conjurados contra Adonai. Na comunidade de Coré. Sim, ele morreu, o pai das filhas de Zelofeade morre por causa das suas próprias faltas. A competição e a concorrência se estabelecem e é declarada contra Moisés e Arão, e é nomeado como imediato, e Arão é nomeado imediato de Moisés, porém, de maneira mais especial, porque seu privilégio de ser consagrado, Arão, estamos falando agora de sacerdócio, Arão tem o privilégio de ser consagrado. Vocês lembram de Jeremias 18, versículo 18? Ali eles dizem: o sacerdócio não será destruído. Não cairá o sacerdócio, porque Adonai prometeu. É a mesma coisa aqui.
A revolta contra Arão, porque é contestado aqui o privilégio dele ser um sacerdote consagrado, um ministrante. Nem é sacerdote, ministrante, consagrado. Uma vez que toda a comunidade de Israel usufrui da presença divina, Coré e seu grupo reclamam a igualdade no serviço litúrgico. A mesma coisa hoje, quando elegem, quando os homens... a pastora Sandra não vai cansar de dizer isso. Não faltará homem para que ministre diante de mim. Não faltará. Porque foi a boca de Adonai que disse. Então, por que vamos eleger uma mulher? Já tem uma altamente estranha aqui. Não precisa eleger outra. Tem que levantar os homens para o seu serviço. Não estou falando que as mulheres não têm lugar privilegiado na casa de Adonai. Muito serviço e muito trabalho. Mas nós temos que olhar a Torá e não sermos revoltados e nem contestarmos uma instituição divina. E não entrarmos em rebelião contra isso. Cuidado. Cuidado. Ali eles sabem da existência e dizem, nós vamos atacar Jeremias com a língua, porque nós não vamos conseguir que essas instituições caiam. Aqui a contestação é exatamente essa. O grupo de Coré mostra-se contrariado, debatendo e desmentindo Adonai. Desmentindo Torá, que escolheu Moisés e Arão, que constituiu Arão, deu a ele o privilégio de ser consagrado ao serviço da casa de Adonai. Essa era a contestação. Então, eles estavam contrariados e tentando desmentir Adonai. Isso é muito forte. É muito forte. O homem é demais. O ser humano é demais. O ser humano ele vai a lugares que nem os anjos vão. Né? A recusa total e sistemática das estruturas que o Eterno estabeleceu para Israel. Vou repetir. A recusa é total e sistemática das estruturas que o Eterno estabeleceu para Israel. Até agora, nesse momento. Agora, nesse momento. A recusa é sistemática e terrível. Essas palavras, por que vos erigis como nascis, como príncipes e soberanos, Moisés e Arão, por que vocês se levantam como príncipes e soberanos únicos, reinando sozinhos sobre nós? É isso que eles estão questionando. Reinando sozinhos sobre nós. Por que vos erigis? Está aqui, ó, capítulo 16, versículo 3 de Números. Por que vos levantais? Por que vos erigis? Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Eterno? Por que vos erigis como príncipes, como soberanos únicos sobre nós? Isso não é verdade. Eles estão dizendo uma mentira. Vou mostrar a vocês que é uma mentira. Números 13, versículo 2 e 3. Isso não é verdade o que eles acusaram Moisés e Arão. Olha aqui, Números 2 e 3. Moisés envia homens que espiem a terra de Canaã. Adonai disse a Moisés, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envie um homem que seja um de seus príncipes, que seja um nasci, um soberano na sua tribo. Não era mentira que estavam acusando? Mentira. Cada tribo é representada por um de seus membros, mais elevados e ilustres. Eles eram altamente ilustres.
Eles deviam ter o título de emir. Sabe o que é de emir? Título originalmente chefe do mundo muçulmano. Emirados Árabes, emir. Eles foram levantados como chefes, como soberanos, cada um sobre a sua tribo. Olha o versículo 3. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandado do Eterno. Todos aqueles homens eram príncipes dos filhos de Israel. Que acusação mentirosa. Que coisa mais cretina. Isso é no meio da família, é assim mesmo. Quando reúne para lavar a roupa. Não estou falando nada demais aqui, não. Ótimo, Léo, eu vou pegar água. E a prova substancial de que a coisa era um problema de família e que não tinha fundamento é que a raiz do problema durava 42 anos. Por quê que eu falo que dura 42 anos? A senhora mostrou que é um problema familiar aí, não é isso? De intimidade. Êxodo capítulo 2, pastora, nos versos 13 e 14... Não, espera aí, deixa a gente ir lá no Êxodo 2, versículo... 13 e 14. 13 e 14. Porque a senhora acabou de dizer, quem é que vos elevou, né, como príncipe, né, como eleito diante de nós. Estavam dizendo uma mentira. Mas não foi essa? Porque Moisés já tinha enviado. Isso, eles fazem uma falsa acusação sobre Moisés. Acusação. Pois então, aqui o verso 13 diz assim, tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam. Isso era Moisés. Perguntou ao culpado, por que feres a teu próximo? O homem respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Um problema velho. Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Isso aqui aconteceu 42 anos antes. Quem eram esses 2 homens, segundo o Talmud, Datã e Abirão? Então eles guardaram essa mágoa familiar de 42 anos. É o ressentimento familiar. Exatamente. Ele é amargo e ele é duradouro dentro da família. Ele é amargo, ele é um escândalo. Ele é um escândalo. Ai, ai, ai. Perceba que todos que foram tomados por Coré participam do escândalo. Todos vão participar do escândalo. Escândalo é um estado de indignação contrário aos bons costumes. Suscitado por palavras ou atos reprováveis. É um procedimento, o escândalo, que causa vexame ou constrangimento, acompanhado de algazarra e tumulto. Acompanhado de algazarra e tumulto. É isso. Yeshua ensina com toda clareza a esse respeito. Vamos lá? Sobre os escândalos familiares. Mateus capítulo 18, vai comigo lá. Aqui nós temos um problema, quem é o maior? Que perguntam a Yeshua. Todo mundo querendo ser um chefe grande, né? Naquela mesma hora, os discípulos vão dizer de Jesus, perguntam, quem é o maior no reino dos céus? Yeshua, chamando uma criança, coloca no meio deles e diz, em verdade eu vos digo, que se não retornardes, não é converter não, risca aí na sua Bíblia, escreve retornar. Se não retornardes, e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Ele vai dizer, o retorno sobre si é aqui o face a face que eu e você precisamos estar conosco mesmo. Não é contra ninguém, é comigo mesmo. O retorno sobre si que Yeshua está falando. A pergunta dos discípulos é reveladora.
Quem é o maior? Quem é o maior? Yeshua diz, vocês devem parar de idolatrar seu próprio ego para liberar seu olhar alienado. Para liberar o seu olhar alienado, alienado sem interesses. Na nossa língua, alienado é aquele que perdeu a razão, demente. Então, concluímos que a palavra na nossa língua torna-se pejorativa? Não. Sim, em determinadas ocasiões. Mas aqui não. Não. Ela não atingiu um sentimento torpe, humilhante, desagradável, ofensivo. Para que você e eu entremos no reino dos céus, diz o Rabino Yeshua. Diz o Rabino que foi, que voltará. Não é? Precisamos liberar o olhar, um olhar alienado. Sermos como crianças que foram educadas em condições sociais determinadas pela Torá de nossos pais e submetermos cegamente aos valores das instituições estabelecidas pela Torá. Isso é o olhar alienado. É se submeter cegamente. Muitas vezes você não entende a obrigação que você tem que cumprir. Mas você viu seu pai, a sua mãe fazendo. Você vai até que você aprenda. Isso é liberar um olhar de criança. É liberar um olhar totalmente voltado para o pai. Yeshua conserva da criança, aqui no texto, por isso que ele vai tomar o exemplo da criança, ele vai conservar da criança sua pureza, sua ausência de interesses, de segundas intenções, sua simplicidade, a criança tem, sua espontaneidade, sua facilidade de perdoar. Olha o versículo seguinte. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Mas aquele que escandalizar. Ele vai dizer aqui embaixo, ó. Mas aquele que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse na profundeza do mar. Ele vai liberar agora um lamento profundo, um sofrimento grande, íntimo, quando Yeshua diz, oi, não é ai, é oie, do universo, por causa dos escândalos. Oiê, isso é um sofrimento profundo, íntimo, por causa dos escândalos. Sim, é fatal que venham os escândalos. Entretanto, oiê, o homem, porque vem o escândalo. Oiê, Coré e seus seguidores. Por ele veio o escândalo. Jesus chama, corresponde a infeliz, muito infeliz quem produz o escândalo. Yeshua condena aqui as cidades, aqui não, em Mateus 11, você vai ver. Volta aí em Mateus 11 para você ver. Yeshua vai condenar as cidades que não fizeram retorno, que não fizeram techuvá, que não fizeram. Olha, se ele vai condenar uma cidade, imagina você individualmente que resiste ao retorno. Imagina, nós vamos tratar de um assunto que ele vai condenar uma cidade. Deus se preocupa com as pessoas. Quando ele toma uma posição dessa de condenar uma cidade porque não retornou, olha aqui, olha Mateus 11. Deixa eu chegar lá. Versículo 20.
Ele começou a denunciar as cidades onde se operou a maior parte dos seus milagres, por não terem retornado, se arrependido. O retorno a Adonai vai depender de desligar-se de si próprio, das suas faltas e das minhas carências, e dos meus pecados, para se apegar a Adonai e a sua Torá, para se unir a Ele em amor. Olha aqui. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e em Sidom tivessem feito os prodígios que em vós fizeram, há muito teriam retornado com pano de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom, porque para vós. E tu, Cafarnaum, erguer-te-ás até os céus, serás abatida até o inferno, diz Yeshua. Serás abatida até o inferno. A paraxá de hoje é uma coisa tremenda. Ai daquele por quem vem o escândalo. Vamos em Mateus 11 aqui, antes um pouquinho, do versículo 1 ao versículo 6. Aqui ele vai falar, aqui no versículo 24, que haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma, para os de Sodoma, do que para ti. Olha aqui, quando Yeshua acabou, capítulo 11, versículo de 1 a 6. Quando Yeshua acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e clamar nas cidades deles. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos do Mashiach, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? Respondeu-lhe Yeshua: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado a palavra de Adonai. E fique de pé aquele que não se escandalizar por minha causa. O escândalo é dentro da própria família que cria estas coisas. Olha do versículo 7 ao versículo 11. Partindo eles, agora ele vai falar de João. Partindo eles, começou Yeshua a dizer à multidão a respeito de João, o imersor. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Vos digo eu, muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face eu envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João o Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O assunto se prolongou, né? O ensinamento deve ter se tornado... Que coisa linda. Ora, voltemos a Moisés. Números capítulo 16, versículo 4. Voltemos lá na paraxá. Moisés ouve tudo aquilo e cai sobre suas faces. Olha aqui. Números capítulo 16, versículo 4. 4? Acho que é 4. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. Moisés ora, pedindo ajuda ao Eterno. Obrigada, meu filho. Moisés ora, pedindo ajuda ao Eterno para instruí-lo. Moisés propõe a todos os que querem se apoderar do serviço litúrgico a consultar Adonai. Veja aqui, ó. Então disse a Coré, quando ele cai com o rosto em terra, é para orar. Então disse a Coré e a todos os seus seguidores: amanhã pela manhã,
O Eterno fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. Eles estavam disputando e contestando a posição. Lembra disso, não é? Olha agora, veja aqui. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Aí, perceba comigo que Moisés não permite a batalha recuar. Ele pode cair com o rosto no chão para orar, receber instrução do Eterno, mas não recua a batalha. Ele não vai recuar. Ele não retrocede no seu propósito. Por causa da justiça. Parabéns. Por causa da justiça, aquela injustiça não poderia continuar. O profeta Isaías diz assim, vamos lá, deixa aí um pouquinho, Isaías 28. Isaías 28, versículo 6. Olha aqui. Isaías, capítulo 28, versículo 6. Ele não retrocede no seu... Olha quem retroceder. O que vai acontecer? Aqui é Efraim que está numa soberba tão alta, tão grande, que é chamado pelos profetas, é a soberba dos bêbados de Efraim. Começa assim, mas eu quero ir lá no versículo 4. A flor murchada do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo que amadurece antes do verão, vai cair todinho. O qual, vendo alguém, tendo ainda na mão, o engole. Naquele dia, o Eterno dos Exércitos será por coroa gloriosa, por grinalda formosa para o restante do seu povo. Ele será espírito de justiça para o que se assenta a julgar. Por isso que Moisés não recua, ele não se afasta do propósito que Adonai colocou no coração dele. E se você recuar, ele não tem prazer em você. Se você recuar, ele não tem prazer em você. E fonte de fortaleza os que fazem recuar a batalha até a porta. Também estes erram por causa do vinho. Quem faz recuar vai errar igual os efraimitas. Quem faz recuar a batalha. Quem desiste do seu propósito se une ao revoltado e deixa a prática de justiça. Confere que as questões continuam no seio da família. Sempre tornam-se acaloradas. Essas questões são acaloradas, aquecidas, excitadas, pois todos se conhecem e cada um conhece as fraquezas do outro e tome língua. Moisés já sabia, por experiências anteriores, que o calor expressado agora aqui por Coré não era físico, não, e nem calor do sol, e muito menos era um calor produzido mal pelo corpo por causa de disputa e competição. Um calor quente que vem de um coração mau e revoltado primeiro contra Adonai. Repreendendo Adonai, admoestando Adonai, acusando Adonai. Por que fizestes assim? Esse calor é quente, ele vem do coração do homem revoltado. O substantivo hebraico usado é ron. Ron indica um calor típico de uma estação do ano. Quando está lá em Gênesis capítulo 8, que Adonai diz ali na sua Torá, por todos os dias da terra ainda haverá semente e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não descansarão. Supõe-se tratar aqui de uma decisão das estações do ano, não é mesmo? Assim Moisés estava vendo aquele calor, aquela coisa acalorada, briguenta, nojenta. Moisés estava vendo. Mas quando se trata de uma batalha
que surge no seio familiar geralmente é acalorada e nós corremos o risco de modificar a palavra hebraica rom por ramim. Este adjetivo modifica o sentido da palavra calor, aplicando-lhe a qualidade que resulta em um ser manso. Modificando, e você não quer ficar, quer desistir da batalha, você não quer continuar com o seu propósito, você muda o tom. Você começa a acalmar todo mundo. Não é assim? Você não quer se indispor no seio familiar. Tão bonitinho. Só que você corta com Adonai. É isso. Você se torna um aquecido, ligeiramente aquecido. Bota pano quente em tudo. Aquecido ligeiramente, demonstrando um equilíbrio nas discussões familiares, não apresenta nenhuma excitação. Ele consegue colocar o lixo para debaixo do tapete. Esse é o levemente aquecido. Olha só. Para que os escândalos percam o entusiasmo e afrouxem e se resfriem. Você já viu isso? Você já viu isso? Você já viu isso no meio da família? Não faça isso. Porque você vai ser rejeitado por Adonai, o Criador do céu e da terra. Você tem que praticar justiça. Biblicamente, a pessoa morna provoca vômito. A pessoa morna vai provocar em Adonai vômito. Vômito. Vomitar é expelir com esforço pela boca o que está no seu estômago, o que você decidiu comer. Sujar e vai se manchar de vômito. Vão em Isaías 28. Está aqui, você já está aqui. Também, versículo 7, estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Isaías 28, 7. Os sacerdotes e os profetas erram por causa da bebida forte. E são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, não praticam justiça. Todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundícia, não há nenhum lugar limpo nas suas tendas. Geralmente quem ingere álcool vomita. Suja-se do seu próprio vômito. Quem ingere álcool, quem está cheio de orgulho, não é álcool, bebida física, não. É orgulho, é soberba. Está cheio disso. Ele suja-se com o seu próprio vômito. No Apocalipse, a comunidade de Laodiceia é considerada uma comunidade morna. O Eterno irá lançar a comunidade violentamente fora de si. Aí vocês querem que a pastora Sandra não fale. Que eu vou me adequar àquilo que o povo exige. Se eu for me adequar, eu serei lançada bem longe da presença de Adonai. Se eu for me adequar a esse ambiente familiar. A esse ambiente familiar. Assim porque és morno, diz lá no Apocalipse, e não és frio nem quente, vomitar-me-ei da minha boca. Vai ser como um canhão lançando o indivíduo bem longe. Geralmente o calor emocional surge por causa dos laços afetivos. E ele produz muita emoção. Igual Roberto Carlos canta. De grandes emoções eu vivi. Até dei um tom bom, né, Almir? Isso é uma perturbação afetiva, passageira,
provocada por algum fato que afeta o nosso espírito. As emoções são produzidas por um fato, uma atitude que afeta o nosso espírito, que seja boa ou má, uma surpresa ou um perigo. Causa uma emoção, comove o nosso coração, ficamos todos arrepiados e começamos a chorar. Na Bíblia, esse calor e seus termos derivados reportam-nos aos altares de incenso que Israel tinha dos seus deuses. E que o rei Josias vem destruindo esses altares de incenso. Porque nós vamos agora aqui tratar do instrumento para colocar fogo, não é não? Sobre o incenso, para defumar diante de Adonai. Não é isso que nós vamos tratar agora? Então esse negócio assim, ó, vai nos reportar a altares de incenso, nos reportam ao objeto de culto usado para adoração pagã, que gostam aqui na frente para ensinar ao público bons costumes. Aí tem que ter o marido e a mulher aqui, para copiar aquele casal que você está idolatrando. São altares de incenso. Porque você e eu gostamos de mentiras. Está cheio disso tudo aí. Tem um pancadão hoje à noite, de 5 horas até o amanhecer, de adoração a Adonai. Pancadão que eu estou falando. Eu estou chamando de pancadão. Estou falando com vocês. Ainda pagam para ver se Adonai ali está. Todos ricos, poderosos, cheios do dinheiro, da fama, que parte para uma briga familiar com toda facilidade e partem para o escândalo. Ai daquele por onde vem o escândalo. A reforma do rei Josias, esses altares pagãos de incenso, onde se oferecia para os deuses, foram todos destruídos. Moisés é aquele que não recua da batalha. Ele irá propor a Coré e aos seus seguidores munir-se de apetrechos necessários à adoração genuína a Hashem, que são os braseiros contendo fogo. Ele vai chamar Coré, Datã, Abirão e todos aqueles seus seguidores para vir. Ele não recua, não. Vamos lá diante do colocar fogo nos braseiros. Fogo. Moisés usa aqui uma munição de guerra pesada. Fogo. De tarde nós vamos acabar, porque eu não consigo acabar. E os meninos já colocaram tudo ali à mesa. Não é verdade? Nós vamos acabar de tarde. Que munição pesada é essa de Moisés? Tá bom? Que o Eterno nos abençoe. Nós continuaremos à tarde.